Eu sou Hélio Aleixo, sou funcionário público da Prefeitura do Rio há 36 anos, né? Saí algumas vezes, trabalhei no Estado, no programa Prosanear, primeiramente, depois fui subsecretário de Estado de Ação Social, fui chefe de gabinete da Secretaria de Projetos Especiais no Estado, depois trabalhei em Nova Iguaçu durante 5 anos, fui secretário municipal de cidades. Enfim, eu sou um migrante nordestino, né, paraibano. A gente veio em 1970, junho de 1970, para o Rio, né? Somos uma família de 6 irmãos, né? E a gente veio morar na favela Nova Holanda. Enfim, E a sua família é quase memória do urbanismo do Rio, né? Você podia falar um pouco da sua família, porque são pessoas que tiveram papéis todos aí super importantes em dimensões diferentes. Acho que são 5 irmãs, eu sou filho, o único homem, né? E assim, a gente tem uma coisa que meio que mudou um pouco a história da nossa família, que foi o desejo do nosso pai que todo mundo estudasse, né? Mesmo com toda a dificuldade, enfim, do fato de estar morando num lugar difícil e tal, mas ele conseguiu, e os 6 filhos acabaram se formando. Eu me formei em engenharia, né? Na época era uma coisa difícil para quem era de origem popular, mas tem as outras. Ana, que é a doutora professora da UFRJ, foi durante 16 anos superintendente de extensão da UFRJ, continua lá, né? Chegou a ser pró-reitora de extensão, essas coisas. Eliana, que é a nossa irmã mais conhecida, né? Que, enfim, tem uma trajetória de luta nessa coisa dos direitos, da comunidade, enfim, desde o início lá que a gente já conversou. Foi a primeira presidente mulher lá da Associação de Moradores da Nova Holanda, a luta lá bacana. Enfim, depois foi para várias outras coisas, né? O SEASM, agora a Redes da Maré, né? Mas tem as outras. A Elza, que eu falei com você, trabalhou durante 10 anos. Todo mundo tem um pouco a vida ligada a esse trabalho com comunidade. A Elza trabalhou nesse programa de eletrificação de favelas da Light. A outra foi diretora do CIEP lá na própria Maré, é professora, psicóloga. E a Nalva é dirigente do Observatório de Favelas, é a diretora administrativa. Então, todo mundo trabalha um pouco com isso, apesar de todo mundo ter, enfim, criado as condições para não se afastar disso, né? Mas todo mundo continua muito preso a isso. E Hélio, assim, a gente podia falar de várias entradas suas, né? Então, acho que a gente talvez aqui vai ficar mais no projeto Mutirão Remunerado, mas sabendo que você tem várias facetas e várias possibilidades. Mas como foi a sua entrada nesse projeto? Como você chegou no Mutirão Remunerado? Eu entrei na Secretaria de Desenvolvimento Social, que tinha o projeto Mutirão. Entrei inicialmente em 84, mas foi quando eles pensaram em ampliar muito o projeto Mutirão, mas aí, enfim, teve um problema lá com a secretária, todo mundo saiu, e em 1985
Aí o secretário na época, que era o Pedro Porfírio, enfim, tinha um desejo de colocar na secretaria, trabalhando nessas áreas, muitas pessoas que tivessem a origem nessas áreas. E, enfim, nessa época, Eliana era a presidente da Associação de Moradores, enfim, e tinha a luta na época, por uma creche comunitária que eles estavam fazendo já em mutirão, com recursos da própria comunidade. E eles lá nessa luta para ter apoio do município, uma moradora que já faleceu, chama Maria Amélia, ela brincou lá com o secretário: você tem que contratar o nosso engenheiro e tal, que eu acompanhava lá o mutirão da creche. E ele, assim, de imediato, manda ele vir aqui. E aí, enfim, eu fui. Aí ele disse: olha, vai lá, que era na sala do projeto Mutirão, se apresenta lá, disse que você vai trabalhar lá. E aí até foi engraçado, porque eu procurei, na época, as pessoas que eram responsáveis. Aí me apresentei, falei: olha, o secretário pediu para me apresentar, eu vou trabalhar aqui e tal. Enfim, muita timidez também. E aí eles falaram aqui: não estou sabendo de nada, não. E aí eu voltei lá no secretário, falei: secretário, o pessoal lá não falou que não sabia de nada. Aí ele saiu do gabinete, assim, me abraçou, me acompanhou pelo corredor, abriu a porta, aí falou assim: olha, ele vai trabalhar aqui, tá? Eu quero que ele trabalhe aqui. E depois virou chefe, né? Inclusive, né? Aí eu, enfim, comecei. Primeiro peguei minhas obras de campo. Nessa época, o fato de ser irmão da Eliana, que já era uma pessoa bastante conhecida, me abria as portas nas outras comunidades, que ela era dirigente da FAFERJ também, né? Ficou uma pessoa bastante conhecida pelo processo na eleição. Então, assim, eu era muito bem recebido nos lugares que eu fui trabalhar e acabava, assim, tendo uma mobilização boa. Então, acabou que eu tive muito sucesso nas obras que eu fiz rápido, acabei otimizando o recurso, fazendo mais do que estava previsto, enfim. E com isso, com eu tenho 85, o resto de 85, final de 86, aí já mudou o secretário, e aí, no caso, o coordenador era da Zona Oeste, que era a região que eu trabalhava, saiu, e aí o secretário, na época, resolveu fazer uma eleição para eleger o coordenador. E aí a eleição foi com os demais técnicos da área, da Zona Oeste, que eram 12. E aí eu fui eleito, fui escolhido numa eleição de colegas, né? E aí virei coordenador da Zona Oeste, inicialmente, fiquei durante um período muito grande. A gente ampliou muitas obras lá na Zona Oeste. E aí esse secretário que tinha sido responsável pela minha entrada na secretaria voltou novamente, Pedro Porfírio, quando o Marcelo Alencar ganhou a eleição, acho que substituindo Saturnino, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí ele me promoveu para ser uma espécie de coordenador de toda a cidade, uma coordenação geral da parte de obras. Enfim, aí saía, voltava, à medida que cada secretário que muda, você muda, né? E como que era o projeto? Como que funcionava o mutirão? O que era? Qual era o objetivo? Como era o procedimento? Como vocês organizavam? O mutirão, na verdade, surgiu porque a estrutura formal da prefeitura não atuava em favelas. Até muito interessante isso, lembrar que nos mapas que você tinha da cidade, os mapas produzidos pelo IPLAN, IPP, as favelas não estavam no mapa, eram áreas pretas, né? Não existia. A cidade não reconhecia as favelas.
E a estrutura da prefeitura toda tinha essa mesma mentalidade. Então, não se fazia obras nas suas comunidades, era tudo... O que existia era a iniciativa da própria comunidade. E aí, assim, essa coisa de... Porque também eu acho que não podia formalmente, nem legalmente, a prefeitura podia fazer obra em favela. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social veio, e aí, com esse cunho social, tentar intervir em algumas coisas, né? Enfim, porque tinha um clamor muito grande dessas comunidades, elas estavam se organizando, tinha a Fafeg nessa época tinha um peso muito grande, dirigentes que foram importantes, Eliana, o Itamar, o Naildo, Paulo Banana, enfim, que depois foi deputado estadual. Foi uma época que eles eram muito organizados e ainda não tinham sido, que veio a ocorrer posteriormente, uma cooptação do Estado dessas lideranças. Eles eram independentes e organizados. Então, enfim, o Estado tinha que começar a fazer alguma coisa. O Estado, eu digo, prefeitura, também o Estado, né? Eu também já começava, teve a eleição do Brizola, e começou a ter algumas iniciativas de obras em comunidade. E, enfim, a forma de fazer, assim, a tecnologia que foi colocar era assim, chamar os moradores para participar junto. Olha, a gente tem pouco dinheiro, a gente pode potencializar com a participação de vocês. E era uma coisa assim embrionária, né, na verdade. Então ia para lá o engenheiro que fazia o projeto, levantava o material, acompanhava a obra. O engenheiro virava uma empresa, né? Assim, sob o ponto de vista do trabalho, era bem interessante. E essa coisa da participação da comunidade, você tinha nisso o apoio do assistente social. Então, se trabalhava com duplas, né? Um engenheiro e um assistente social. E, enfim, no começo, assim, você teve muito sucesso com isso, porque as pessoas estavam necessitando muito e aí participavam, né, para poder fazer com que isso acontecesse. E, assim, acho que foi... E a participação era grande do mutirão? Como que é? Dependia do local? Dependia, assim, na minha avaliação, isso é uma avaliação minha, dependia muito mais do local. Que a gente chama hoje de Zona Sul, que você tem várias comunidades aí, você tinha uma participação menor, também na Zona Norte. Enfim, a própria condição das pessoas, eles já estavam numa situação melhor, porque já tinha mais anos que a comunidade existia, já tinham mais trabalhos. E aí, assim, você tinha participação, mas não era uma mobilização tão acentuada. A Zona Oeste, que ainda é uma área completamente abandonada pelas estruturas públicas, você tinha muita participação. Aí você tinha mutirões grandes, enfim, um envolvimento muito grande da comunidade que o cara queria transformar. Ele ainda estava naquela vala negra, aquela coisa mais... que nem chama mais de vala negra, né? E tinha uma parte da equipe que era paga durante a semana e o mutirão, ou como que é? Tinha uma divisão assim dos moradores? A comunidade indicava inicialmente um encarregado, que era através dele que era feito o pagamento, né? E a gente, para cada tipo de obra, para cada tempo estimado para as obras, a gente tinha uma equipe física que trabalhava durante a semana. E que acabava trabalhando durante o final de semana, coordenando um pouco o mutirão também, né? Então, a gente chegou a ter 150 obras, né? Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Chegou a então, ter muita coisa. Você, esses anos aí, quase não tinha final de semana, né? Eu tive períodos que eu trabalhei... Mas, assim, como a minha família um pouco não tinha... A gente era dessa origem também, né? Acabava que ia todo mundo, porque tinha um almoço bacana, comunitário. Eles acabaram participando, um pouco a contragosto, mas perderam muitos finais de semana junto comigo, minha família. Levava meus filhos, minha filha.
enfim. E essa mobilização, então, além das obras em si, você enxergava também que tinha uma articulação comunitária, enfim, pelo almoço, enfim, tinha uma mobilização que se criava através da obra que... Sim, esse almoço do domingo, que era um almoço grande, comunitário, era a comunidade toda que oferecia, né? Fazia lá, saía pedindo uma coisa para uma coisa para outro, e rolava. Era uma coisa bacana, assim, bem, bem interessante. Não tinha sentido você que acompanhava a obra durante a semana, você não está ali durante o final de semana, que está a comunidade toda, né? Então, assim, Então, eu tive ano que eu fui quase todo sábado e domingo para Bangu, para Vila Kennedy, que eram as minhas obras, né? e chegou, então, a quantas favelas? Era só favela ou loteamento também? Favela e loteamento, na época, irregular, né? Clandestino, irregular. Eu acho que, assim, eu não me recordo, até que eu nem fui pegar o dado, mas a gente chegou a mexer ao longo de todos o tempo de existência do mutirão em 400, 500 comunidades. Bastante coisa, assim. Todas as comunidades da Zona Sul, em algum momento, teve obra do mutirão. Todas da Zona Norte. E muita coisa na Zona Oeste, né? Porque a Zona Oeste tinha loteamentos pequenos, assim, que o pessoal começava a ocupar uma área e tinha 2 ruas. Aí você ia lá e fazia aquilo rápido, entendeu? Então, assim, era uma coisa bacana e eles eram muito envolvidos. Eu me lembro que a primeira obra minha que terminou, era num lugar que chama Vila Progresso, na Vila Kennedy. E a previsão era de fazer a obra em 5 meses, nós fizemos em 1 mês e meio. E aí a comunidade fez uma festa, né? E aí, assim, foi uma acho que das primeiras obras que o prefeito foi inaugurar, na época, o Marcelo Alencar. E aí ele andou a obra toda, conheceu. Eu acho que dessa mobilização que ele viu, acabou que isso acabou gerando um aumento de recursos gradativos. A cada ano a gente aumentava um pouquinho, atendia mais obras, fazia diferentes serviços. Enfim, depois começou essa coisa da creche. E como que foi isso da creche? Como isso foi algo que foi acrescido ao projeto? A secretaria, assim, como fazia obras, né, porque a estrutura, a Secretaria de Obras não fazia obra em favela, também a Secretaria de Educação não tinha ainda nenhum tipo de serviço com criança de menos de 6 anos na época de creche. Então, você tinha apoios, tem até hoje, você paga o per capita, e aí uma entidade social mantém uma creche. Na época, a prefeitura começou a apoiar essas iniciativas locais com a contratação aí de agente comunitário de educação. Eram pessoas que a comunidade indicava para trabalhar na creche. Enfim, e aí isso aconteceu em vários lugares, como as obras do mutirão. Isso passou a ser uma demanda, né? E chegou no momento que na época esse secretário Pedro Pouco Filho resolveu fazer 40 creches de uma vez, né? Então se fez um modelo padrão de creche na época, um projeto. E aí, onde você tinha a comunidade que tinha a possibilidade de receber aquele projeto padrão, ele saiu fazendo, ele chegou a contratar 40. E aí já contratou com empresa, enfim. Foi a nossa primeira experiência com empresa para fiscalizar as obras. Mas também foi feito, a gente conseguiu fazer rápido, enfim. 8, 10 meses já estava tudo pronto. Isso tudo era dentro da SMDS, né? Tudo dentro da SMDS. Funcionava? Porque a SMDS, então, trabalhava desde questão de assistência até parte de educação, tocava a obra. Como que era internamente aí? O pessoal dizia que era a prefeitura das favelas, né? Porque com essas limitações da estrutura formal, foi tudo para lá, né? O que você queria atender e não podia atender pela parte formal, fazia pela SMDS. Foi com isso que chegou também lá o mutirão, reflorestamento.
Enfim, acabou que a gente ficou fazendo várias coisas. A SNDS era dividido em várias coisas, né? E, e, Mas co- e como era visto internamente na prefeitura, vocês? Porque, provavelmente tinha gente que devia falar, pô, a gente tenta consertar você, enfim, tinha algum preconceito de outros órgãos, assim? tinha muitos preconceitos, né? Assim, primeiro, corpo de técnicos da prefeitura formal, como se fosse uma coisa de tem hoje, isso é de segunda linha, né? Então eram os engenheiros que a gente fazia obra de esgoto que a prefeitura não fazia, então eram os engenheiros de merda que falava, essas coisas assim pejorativas, né? Assim como a educação, que dizia que isso não é nada, essa creche, porque não tem a estrutura da educação, professores. Sempre era uma coisa de segunda linha, como se fosse um remendo, né? Enfim, mas eu acho que foi uma coisa que foi importantíssima para a Prefeitura do Rio, porque capacitou um corpo de técnicos, principalmente nessa área de engenharia e arquitetura, para trabalhar com essa tecnologia específica, né? Trabalhar com esse tipo de população. Né? E foi assim o embrião de várias coisas, né? Esse corpo técnico da área de urbanização comunitária, que chamava isso, acabou virando a Secretaria de Habitação, que foi uma secretaria importante na prefeitura nos anos seguintes. Hoje nem é tanto, mas formulou uma política habitacional consistente, importante, e geraram vários programas, como Favela Bairro para as favelas médias, o Bairrinho para as favelas pequenas, o Grandes Favelas para as favelas grandes, os loteamentos, né, a parte de regularização de loteamento, tinha novas alternativas, que era para recuperar imóveis históricos. Enfim, era uma política completa, abrangente e muito bem concebida. Se você chegar hoje na Secretaria de Habitação e perguntar qual é a política habitacional, eles não saberiam o que é isso. E Então, a gente... esses técnicos formuladores, todos tiveram a mesma escola, né? Em parte na É SMDS. claro que a prefeitura, quando mudou para a Secretaria de Habitação, se preocupou em capacitar essas pessoas em alguns aspectos de gestão, até para a formulação, possibilitou acesso a novos conhecimentos, eles tinham essa preocupação, e aí juntou, né, com a parte da estrutura formal da prefeitura que queria fazer alguma coisa direito. Assim como o pessoal do reflorestamento, por exemplo, é o núcleo que criou a Secretaria de Meio Ambiente, que não tinha. Hoje é uma secretaria importante da prefeitura. As creches foram absorvidas pela Secretaria de Educação. Aí você tem hoje, por exemplo, nessas escolas, essas novas iniciativas, Escola do Amanhã, você envolve a parte da pré-escola. Né? Então, se você olhar, foi muito importante para a sequência das coisas. Né? E nesse período do mutirão, como era o relacionamento com outros órgãos fora da prefeitura? SEDAI, ALAIT, se tinha alguma relação com o Estado em algum momento? Isso era simples, não era simples? Tinham convergências, tinham divergências? Olha, a relação com o resto sempre é muito difícil. Assim, você faz uma rede de esgoto, por exemplo, numa comunidade de encosta, o esgoto vai descer, vai se juntar com a área formal. E aí você precisa da SEDAI para isso. E era muita dificuldade, porque a SEDAI começava a exigir um monte de coisa que ela não oferecia. E acabava que isso sempre era um ponto de atrito. Mas, assim, esse pessoal dessa época era muito... Como é que eu vou... Qual é o termo que eu vou usar? Audacioso, digamos assim. Porque se a SEDAI chegava lá e dizia que não pode ligar, o cara chegava no sábado e domingo, que a SEDAI não estava trabalhando, e fazia a ligação e deixava lá.
Então, assim, tinha criatividade para resolver os problemas da forma que fosse necessário. Enfim, isso acabou chamando atenção para uma série de coisas. Então, você começou a ver a quantidade de lixo que ficava acumulado nessas áreas que não eram retiradas pela Colud. Se criou aí o programa do Gari Comunitário, na época, que começou muito bom, muito bacana, muito organizado. Enfim, com o tempo foi se perdendo. Eu acho que o mutirão tinha algumas possibilidades jurídicas, digamos assim, essa contratação de mão de obra local, sem vínculo formal, que isso acabou indo também para o Gari comunitário. E aí, quando a justiça entrou e começou meio que barrar essas possibilidades, a gente tinha uma autorização especial para fazer isso. Na hora que acabou não sendo bom, porque aí você para de ter o serviço, né? O que era de, assim, que você pode falar de maior dificuldade, tanto como gestor e como técnico da ponta, né? Não sei, o recurso era pouco, não dava para fazer um projeto grande, a questão da gestão, por exemplo, outros atores locais, sei lá, enfim, tráfico, alguma coisa assim, se vocês tiveram maiores problemas, como que era essa... Quais foram as dificuldades assim enfrentadas nesse período? A gente está falando de 35 anos atrás, 34, 33, 30 anos. Então, assim, você não tinha o tráfego na condição que você tem hoje. Então, eu te diria que a gente quase não teve problema com tráfego. Primeiro, porque você estava ali fazendo um trabalho para a comunidade. Então, você era uma pessoa reconhecida, respeitada, digamos assim. O tráfico não te ameaçava em nada. Não tinha essa coisa que eles hoje querem pedir as coisas, querem indicar as pessoas. Eles não se metiam nisso. Tinha uma autonomia das lideranças comunitárias para fazer isso. Eu não vou dizer que isso era 100%, mas era um percentual muito acima de 90%. Então, assim, você era uma pessoa respeitada, talvez tão respeitada quanto traficante. Então, se equilibrava um pouco as coisas. Então, não teve problemas. Problema de gestão, assim, era um grupo de técnicos novos, assim, não estavam preocupados com a gestão, estavam preocupados com o resultado. Então, eu acho que isso é uma das coisas que fez dar certo, né? Ninguém se preocupava com isso, se preocupava de fazer acontecer as coisas. Então, era muito, improvisava muita coisa. Nessa época, eu me lembro até que até soluções que foram dadas técnicas nessas obras acabaram sendo incorporadas pela própria SEDAI, né? Eu lembro da ligação domiciliar, foi uma coisa que foi modificada do que era exigido inicialmente pela SEDAI, ele acabou incorporando como uma nota técnica até a questão da ligação domiciliar foi Porque desenvolvida facilitando, facilitando. E, enfim, isso aconteceu por conta de um improviso, não tinha um material, vamos fazer outra solução, enfim, acabou que essa solução ficou boa, né? Então, assim, foi uma época em que aquelas pessoas que estavam enfrentando isso estavam querendo que desse certo, entendeu? E acho que deu certo, né? E você acha que, assim, politicamente, o contexto do Brizola, enfim, mesmo que isso era no governo do Estado, mas a gente sabe que a relação da prefeitura, bom, às vezes foi conflituosa, né, com o Saturnino, mas tinha uma relação mais... Esse contexto político de democratização também, isso foi importante nesse contexto? Com Isso certeza. influenciou? Com certeza. Eu acho assim que isso tem muito a inspiração do Brizola na época, né, de vamos atender as pessoas mais pobres, que mais precisam. Isso, sem dúvida, não dá para não considerar isso, né? Então, tinha a SEDAI, que tinha lá no estado o Proface, né? Enfim, então uma coisa falava muito com a outra depois, né?
mas eu acredito sim que tinha essa coisa, essa influência da política a partir do Brizola e, enfim, acho isso relevante também. Nas obras, elas tinham um montante, enfim, uma escala menor, mas foi necessário algum tipo de reassentamento de moradores? Como vocês lidavam com isso? Ou isso foi muito pontual? Não, nós não fizemos reassentamento na época. Né? Isso, a gente chegava lá e reconhecia a comunidade do estado que ela estava. Não tinha condições de avaliar risco ainda, entendeu? Isso acabou acontecendo na etapa posterior, que foi o Favela Bairro. A Geo Rio dialogava com vocês em algum momento? Ou não, pouco a também pouco, só no, tudo isso só veio com o Favela Bairro. Porque aí, assim, o que é que o Favela Bairro fez? Ela institucionalizou o trabalho em favela. Né? Então, assim, o governo chegou e disse, olha, a favela é da cidade e a estrutura da prefeitura vai ter que trabalhar nas favelas. Então, começou a partir disso. Né? E, enfim, foi uma época onde isso funcionou bem. Né? Você vê que nas obras de Favela Bairro você começou a ter o pouso para ter algum tipo de regulação nas edificações, começou a ter os limites de expansão da comunidade, que aí falava com reflorestamento. Teve as obras de abertura de via, que aí você tinha parte de relocar famílias, aí relocava no próprio local. O Favela Bairro foi um projeto muito importante, que se tivesse sido dado a continuidade necessária, eu acredito que hoje a gente estaria em outra situação. Essa mudança política que acabou afetando essa ideia, né? E até inviabilizando, né? Porque aí se retirou essa estrutura da prefeitura que fazia manutenção, que a Secretaria de Obra começou a ter que fazer manutenção nas favelas, a Conlurb passou a ter que coletar o lixo, não é? As obras que a gente fazia eram obras que tinham água e esgoto, então a gente fez reservação de água, distribuição, esgoto a gente tratava, então passou a ser incorporar aquela área à cidade, uma urbanização de fato. Mas isso precisa ser mantido, né? À medida que o Estado sai, aí você abre espaço para o tráfico, para as outras coisas, e dizer isso aqui é meu, ninguém entra. Então, foi um grande erro histórico. Né? Isso começou com o segundo governo de César Maia, porque foram 3. Ele, enfim, eu acho que isso um pouco... ele se preocupou muito com o fato de ter muito a estrutura da prefeitura, os técnicos, de estarem dirigentes nos cargos da prefeitura. E aí substituiu tudo, botou política, loteou as regiões politicamente com vereadores e acabou com isso. Favela Bairro, você tinha uma ordem de atendimento que era conhecida de todos, publicada no DO, então você não tinha essa divisão de aqui só trabalha fulano, aqui cicrano, que você tem hoje. Hoje, se você for em Bangu, o vereador de Bangu indica o diretor da Conlurb, o diretor de... Enfim. Complicado. É complicado para dar certo alguma coisa desse jeito. Né? Vou te fazer a política se sobrepôs a tudo. Últimas 2 perguntas, e depois eu deixo você falar alguma coisa para fechar, o que você acha importante. Mas o que eu queria te perguntar, assim, o fato de você ter sido morador da Maré, enfim, você acha que isso foi crucial, foi importante no teu exercício como gestor? Você acha que em algum momento teve conflitos, assim, que as pessoas da prefeitura, gestores, técnicos, não compreendiam a dinâmica, por exemplo, para articular um mutirão?
Você acha que o fato de você, sendo da favela, você tinha um outro conhecimento, o que facilitou muito o trabalho? Foi questionado esse fato, esse conflito de saberes? Isso, de alguma forma, veio à tona, você acha? Olha, eu Que acho que você tinha... não. Eu acho que não. O que eu posso dizer assim, e aí isso é uma coisa pessoal, que talvez seja meu, seja das minhas irmãs, até, né? A gente falou no início. Assim, eu sou muito grato, eu acredito o fato de estar trabalhando e hoje ser praticamente me aposentado na prefeitura a essa coisa da minha origem. Porque foi lá, contrato o nosso engenheiro da favela, e, enfim, contratou, depois eu fiz um concurso interno na prefeitura e acabei virando um engenheiro do quadro da prefeitura. Então, assim, eu sou muito grato a isso, né? Sou grato até hoje, e sempre procurei no meu trabalho honrar isso, entendeu? E eu nunca tive, eu acho que isso me ajudou, mesmo na escola, que você só estudava com. Não tinha ninguém, né? Eu nunca tive vergonha de dizer que era morador da Maré. Isso, eu acho que quem quisesse, quem tivesse algum tipo de discriminação, era só se afastar. Enfim. Eu, sinceramente, não posso dizer que sofri nenhum tipo de. Só esse inicial, assim, pô, mas besteira, né? Depois, com o tempo, eu fui eleito pelos meus outros colegas que não eram da própria comunidade, enfim. Acho até que esse envolvimento que eu tinha deve ter ajudado na escolha, né? Porque não tinha dois candidatos, sim, era um voto aleatório. E, enfim, das 12 pessoas, 10 votaram em mim. Então, assim, mais reconhecimento. E eu sou reconhecido hoje na prefeitura, com 35 anos, sou uma pessoa conhecida. Enfim, o fato também de ter saído e ter feito outras coisas. Eu, na verdade, sou muito orgulhoso da minha trajetória, né? Porque, como técnico, eu acho que eu cheguei no ápice. Cheguei a ser secretário municipal do Rio durante 9 meses, fui subsecretário uma gestão inteira. Então, assim, eu honrei um pouco essa indicação das comunidades. Assim, sempre me preocupei isso de trabalhar direito, de forma coerente, honesta, enfim. Então, É fabuloso isso. E para fechar, o que você acha que foi a principal inovação que a gente pode falar desse mutirão remunerado, assim, para essa memória do urbanismo carioca? O que era importante? Porque esse eu projeto é acho. muito centrado nessa ideia, né? Que as novas gerações a gente acha que está inventando a pólvora. E vocês têm 40 anos de memória. O que fica de inovação importante para a gente não esquecer do mutirão? Eu acho que assim, o mais importante do mutirão é ter sido o embrião dessa possibilidade das favelas fazerem parte da cidade, não é? Então, tem uma tecnologia que a gente trabalhava da forma mais simples possível, não tinha equipamento, era coisa de improviso, muita coisa, né? Então, era mais esse espírito de querer fazer as coisas. Mas foi exatamente com esse esforço durante alguns anos que acabou possibilitando esse reconhecimento, né? Hoje você não tem como falar do Rio sem falar das favelas, né? Enfim, eu acho que eu acho que a gente evoluiu no termo do trabalho de urbanização, de comunidades, para o trabalho em si, né? Eu acho que a gente hoje tem outros problemas, como a violência que a gente precisa enfrentar. Eu acho que se a gente não enfrentar o problema da violência, a gente não resolve os demais problemas. Ele hoje se sobrepõe a tudo. É só você ver essa questão do que aconteceu ontem, lá na Zona Oeste, de queimar a van, enfim. Existe hoje uma estrutura extra por fora que precisa ser enfrentada, né? Enfim,
Eu acho que hoje a gente precisa ter claro isso. Se não resolver o problema da violência, não resolve os demais problemas, e a tendência é a gente deteriorando mais as coisas, né? Você vê que hoje o problema está em tudo, é o trem que não funciona porque rouba o cabo, o metrô, enfim, a própria dificuldade que a prefeitura... Eu trabalho aqui, continuo trabalhando com favela, né? Continuo trabalhando com a parte do desenvolvimento social, e assim, a gente não pode, às vezes, levar o pessoal da Caixa para avaliar a medição, porque não consegue subir para ver a medição. A gente hoje está numa situação muito difícil, né? Muito obrigado. Você gostaria de fechar, falar alguma coisa, ou algo que eu não tenha perguntado, que você acha importante frisar? Fique à Acho que vontade. não, a gente falou bastante, né? Reviu essa coisa do mutirão. Muito tempo que eu não falava do mutirão. Lembrar, até como uma reverência da Lu, né? A Lu Peterson, que foi... Eu acho que ela foi a grande formuladora do mutirão, né? Enfim, veio junto com essa equipe, e não foi exatamente a formuladora do Favela Barros, é crédito do Sérgio Magalhães, mas trabalhou lá e ajudou muito nesse processo com a experiência que ela tinha do mutirão, de olhar que ela tinha para essas coisas. É uma mensagem e homenagem merecida. Hélio, obrigado.